Eu vou fazer uma gravação aqui, eu não sei como é que vai sair, mas a gente vai tentar. O que aconteceu foi o seguinte: eu estava aqui no Twitter e uma pessoa que eu sigo respondeu, retweetou um tweet do senador Fernando Collor dizendo recebeu umas camisas de escrito "O tempo é o senhor da razão". Eu entendi isso como se fosse uma absolvição pelo que aconteceu ali na década de 90, quando ele foi o presidente, né? O confisco da poupança. E esse fato me toca, e por isso eu resolvi fazer esse vídeo, assim, emocionado até. Pus luz, mas não vou ver fundo, nem ajustar a câmera, assim, suporte nem nada, para tentar pegar a emoção, que é a seguinte. O que eu pensava era como... O primeiro pensamento que me veio à cabeça foi como minha tia reagiria se ela visse esse cara na rua. Na verdade, se ela olhasse meu Twitter e visse esse cara escrevendo isso, como que sentimento ela teria? E eu imagino que seria um sentimento muito ruim. Então eu pensei, nossa, como seria se ela encontrasse com ele na rua? Ela ia dar um soco na cara dele. Mas que isso, ela é uma pessoa super tranquila, não que seja da índole dela, mas exatamente pelo trauma que isso causou. No dia do confisco, alguns dias antes do confisco, ela tinha vendido o apartamento onde a gente morava e colocou o dinheiro no banco para render aquela porcentagem que rendia de um dia para o outro, para uns dias depois pagar o apartamento que ela ia comprar, um outro apartamento. Então ela estava se mudando, então tinha depositado o dinheiro da venda do primeiro para pagar, para comprar o segundo. E nesse meio tempo houve esse confisco, então ela teve que sair do apartamento que tinha vendido e ir para o aluguel, e desde então não saiu, e desde então a gente mora de aluguel. Ou seja, isso foi um choque na economia da família, um choque muito grande, um trauma muito grande. Então eu fiquei imaginando como ela reagiria se visse o causador, né, o ícone disso, na rua, andando na rua, com uma camisa escrito "O tempo é o senhor da razão". Eu imagino que ela teria uma reação essa reação bem violenta. E fiquei pensando se acontecesse de eu ver esse cara na rua, porque o fato é que essa história mexe com... Isso aconteceu, eu tinha 5, 6 anos. Isso mexe com histórias lá da infância, né? Então eu quis pegar essa emoção desse momento, a emoção que essa lembrança me traz, para fazer esse vídeo assim espontâneo e falando o seguinte: se eu encontrasse esse senhor na rua, eu respiraria, pensaria e perguntaria: me explica qual foi o contexto em que aquela atitude que feriu tantos cidadãos, eu inclusive, por que aquilo era melhor para o país? A única justificativa possível. Então, eu imagino que ele me daria uma aula de economia. Como pessoa educada que eu sou, eu ouviria a resposta à pergunta que eu fiz, a explicação política, né, econômica. E enquanto ouvisse a resposta, provavelmente eu estaria curando, cozinhando o ódio. É difícil entrar em contato com um sentimento tão ruim, né? Enquanto essa resposta cozinhava
o ódio. Eu precisaria respirar bem fundo, tanto para entender quanto para me acalmar. Entender para buscar algum motivo que me levasse a conter a vontade. A vontade do punho cerrado, que não é uma postura comum minha ou de minha família, mas que é uma postura naturalmente causada pela ideia, pela imagem, pela lembrança deste senhor, atualmente senador, né? Fernando Collor. E, bom, voltando então ao Twitter, uma pessoa que eu sigo comentou essa postagem do senador, né, Fernando Collor. E eu fui então olhar esse perfil do senador. Não, e num outro comentário, ele se justificando pela ironia que tinha feito, disse: o perfil do Collor no Twitter é zoeiro. E eu fui ver o perfil do senador Collor no Twitter. Não sei se zoeiro enfim, Twitter dele, regras dele, né? Meu Twitter, minhas regras, parafraseando futuro ex-ministro Abraham Weintraub. Mas tinha uma foto que era essa: flagra de 1 hora atrás, dia cansativo e viciado aqui. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Ele dormindo numa poltrona, ao lado de uma estante. Todo mundo que faz vídeo ou aparece na internet agora tem uma estante ao fundo, né? Ou um papel de parede de estante. No caso dele, acho que é uma estante mesmo, com alguns livros não muito arrumados, coisa de quem de fato usa. Mas ali principalmente uma mesinha com o controle da TV e o celular no carregador. Deve ter sido bastante usado, ambas as coisas. E eu fui ver a quantidade de postagens dele, mais ou menos. São umas 5 postagens por dia. Será que esse número está exagerado? 3, 4, 5, 6, 7, 8... 7 no dia 10. 2, 3 no dia 11. 1, 2, 3, 4, 5 no dia 12. Dia dos Namorados a gente fica um pouco mais ocupado, né? Um pouco menos no Twitter. No sábado, dia 13. 1, 2, 3... Mas me preocupou a quantidade de tweets em dia de semana. Mas especificamente, me preocupou aquele tweet, aquele dia, aquela foto, viciado aqui, dormindo na poltrona, quando deveria estar, não sei. Ele é senador, né? E aí me preocupou o seguinte: além de tudo que aconteceu na década de 90, em 2020, a gente ainda paga salário para Fernando Collor dormir na poltrona porque tá cansado do Twitter. Eu não sei se foi em 92, ou 93, ou 91, eu tô um pouco confuso em que ano exatamente foi o confisco da poupança. Na história da minha memória, confisco, poupança, Collor. Na minha memória, isso aconteceu ali em 90, 91. Foi no dia 16 de março de 90, exatamente. Eu lembro que eu tinha 5 anos, eu morava numa casa, num apartamento em Santa Teresa, que era o apartamento da tia Marília, e aí a gente ia se mudar para um apartamento na Urca, que era o bairro onde ela sempre tinha sonhado morar. E aí já estava tudo acertado com o dono do apartamento na Urca, e ela vendeu o apartamento de Santa Teresa, e nesses diazinhos ali as coisas já estavam em caixa para mudança, né, e tal. Nesses diazinhos houve o confisco e não tinha mais como pagar o apartamento da Urca. E aí, putz, financeiramente foi bem complicado pra gente. Isso lá em 1990, ou desde 1990. Hoje, em 2020, 30 anos depois,
16 de março de 90 foi o confisco da poupança. 16 de março de 2020 foi o início do isolamento social, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ao que me lembro. Tem coisa aí, hein? Tem coisa aí.